aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo falando do Fear the Walking Dead, episódio 6, segunda temporada, falando dos momentos mais significativos e os personagens que mais se destacaram durante o progresso do episódio. Então vamos começar com essa análise. Primeiro ponto a ser explorado, questão religiosa, que foi apresentada no início do episódio. É sério, em nenhum episódio do Fear the Walking Dead, ou até mesmo o The Walking Dead em si, foi focado como posso dizer, a visão religiosa da coisa, né? Nós tivemos o Herschel na série The Walking Dead, mas era uma visão muito pessoal dele, sabe? A família dele realmente não representava o que ele pensava, então era uma coisa mais do Herschel mesmo. Agora, já no Fear the Walking Dead mostrou um grupo, né? Um grupo de religiosos falando o que eles pensavam e tal, falando que aquilo não era de Deus, uma coisa mais geral. E foi interessante pra caramba, né? Mostrar uma visão diferenciada, não só questão social, mas questão religiosa, né? Não só política, econômica, não. Religião. Aí foi legal, porque mostrou toda essa tentativa de luta, né? Aí no processo acabou chegando o Abigail, né? O Tom Abigail, e as pessoas começaram a chorar sangue, a morrer e tal, e foi legal pra gente ver o efeito do vírus nas pessoas, né? Que era o início do apocalipse, a representação. Mas uma coisa, assim, gerou uma grande dúvida, né? Como é que funciona o vírus? Porque quando o Tom Abigail chegou, ele era a única pessoa que não foi afetada. O pessoal da igreja toda começou a chorar sangue, começou a cair no chão, começou a morrer. Aí o Tom Abigail, não, eu tô aqui de boa, eu sou igual a você, mas eu não tô sendo afetado, não tô chorando sangue. Por que ele não foi afetado? Sacou? Eu acho que foi um erro do episódio pra tentar proteger o Tom Abigail, que ele ia morrer depois, né? Mas, sei lá, ficou uma coisa meio estranha, né? Ele não ser afetado, não chorar sangue. Será que ele já passou por um processo parecido? Não sei, não ficou uma coisa estranha, não ficou uma coisa, como posso dizer, natural. Todo mundo lá sofreu menos ele. Uma coisa esquisita. Agora, vamos focar agora na Abigail, né, no foco no mar, porque nós tivemos dois territórios a serem explorados, o mar e a terra. O início foi o mar, né, na água e tal, que mostrou o processo de troca, né, que apareceram duas pessoas que estavam se aproximando da Abigail, e o Strange e o Luis estavam tentando resolver a situação toda. Agora, com um grupo escondido lá na parte de baixo do navio, gerou uma cena mais ou menos de tensão, né? Com o Salazar traduzindo as coisas e assim a gente pensando, caralho, vai dar alguma coisa, vai dar errado, vai rolar algum problema e puf, começou a ter uma discussão, começa a rolar tiroteio, nós não sabemos quem morreu e tal. Aí foi revelado que, bom, o pessoal do mal, entre aspas, morreu e no final das contas aquela cena só serviu pra matar o Luis, né? O Strange ficou vivo e tal e do nada o pessoal começou a atirar na Abigail, meu Deus, alguém mais ia morrer e tal, começou aquele momento de tensão adicional, mas acabou. É uma coisa meio esquisita, mas foi maneiro já esse início de episódio pra chamar a atenção do telespectador. Agora teremos o foco na Terra, né? Eles deixaram a Abigail de lado e partiram para a questão terrestre, né? Onde eles estavam próximos da própria igreja e lá teve uma horda de zumbi. Qual foi o ponto extremo desse pedaço do episódio? Primeiro que todo mundo se uniu contra os zumbis. Eu acho que foi a primeira vez que todo mundo se une pra atacar, né, pelo menos uma horda específica de zumbis. E junto a esse ataque, alguns personagens se destacaram, né? O primeiro deles é o Nick matando uma criança, né? Tinha uma criança zumbificada, que eu achei interessante, teve mortes de crianças zumbificadas, uma coisa realmente que não é muito mostrada no The Walking Dead, que acabou afetando tanto o Nick, né, que ele começou a se sentir mal por matar crianças, fazendo toda uma associação com o episódio 2 da segunda temporada, onde ele começou a brincar com as pessoas, com as crianças que eram apresentadas durante o episódio, como também o Salazar, né, que apareceu uns flashbacks, alguma coisa a ver com o passado dele, que realmente não foi tão explorado ainda, mas que tá deixando o público curioso em relação a esse personagem. Também tivemos a questão do Chris, né, dele deixar a Madison no chão quase sendo devorada, e que caralho, aquilo ali foi realmente uma coisa tanto inesperada, mas era de esperar uma filha da putagem vindo dele, mas não desse ponto, e acabou gerando uma discussão entre ele e a Alicia no processo, né, mas teve a união, teve o passado, teve o incômodo, a questão psicológica e tal, e foi muito maneiro. Aí eles acabaram chegando num território novo, que no caso parecia ser uma moradia do Tom Abigail, e aí nós teríamos um foco em vários outros pontos tão significativos quanto os mostrados anteriormente. O primeiro ponto é a questão do Nick. O personagem, ele, como eu posso dizer, ele começou a aparecer mais nesse episódio quando ele mostrou aquele incômodo em matar criança zumbificada. Aí ele começou a conversar com a Célia, né, quando ele foi se alimentar, falando que estava cansado de matar, que estava quase chorando.
Porém, não, ele realmente estava demonstrando que estava chateado bastante com a situação inteira. E deu pra ver a fragilidade do personagem. Deu pra ver a questão psicológica, o aprofundamento nele, foi muito maneiro. E aí chegou a Madison falando: ah, não, meu filho é especial e tal, ele é frágil, né? Demonstrou a fragilidade do personagem, mas a Madison, sendo a mãe coruja, foi até escrota falando com a Célia, né? Falando: não, meu filho é especial, não fale com ele, etc. É uma coisa meio idiota da personagem, mas faz parte. E no final das contas tivemos ele próximo da Ofélia, falando com a mãe e tal. E ele começou a lembrar os momentos do primeiro episódio da primeira temporada, né? Deu um flashback interessante ali. E ele começou a ficar muito fragilizado mesmo, mostrou essa questão. E dá pra ver que o personagem está sendo alterado levemente pra alguma coisa ainda desconhecida. Nós não sabemos se isso vai piorar o personagem, deixar ele mais fraco. Mas deu pra ver que nessa temporada realmente ele tá passando por mudanças interessantes. Porém, agora vamos falar do Strange e o Tom Abigail. Que, assim, os dois são homossexuais, ou pelo menos um deles é, eu não sei se o Strange é bissexual, enfim. Casal homossexual, né, que apareceu lá no episódio. E é interessante por quê? Porque o The Walking Dead não costuma focar em casais homossexuais. No The Walking Dead nós temos o Aaron e o Eric, mas, cara, vamos ser honestos. Eles não são, a relação entre os dois nunca é focada. Nunca é focada. Eles aparecem, conversam, matam alguns zumbis e vão embora. Não, quase raramente mostram eles se beijando ou conversando entre os dois. Eles mal conversam no The Walking Dead. Só que no Fear the Walking Dead realmente deu aquela parada maneira de focar na relação homossexual e não ficar só no hétero, 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 hétero. Porque dá pra ver que tem uma certa injustiça em relação a isso. Então Fear the Walking Dead ganhou pontos em relação a essa justiça, essa igualdade de foco de relacionamentos. E a traminha deles foi legal, né? A questão dele tá doente, o Strange cuidar dele, tá uma coisa normal. E no final das contas, o Tom Abigail acabar morrendo. Eu achei curioso o fato dele meter uma bala na cabeça do cara, né? O Strange. Eu achava que ele poderia usar uma faca. Só que, porra, meter uma bala, fazer um barulhão, uma coisa meio... ok. Mas... o ponto mais importante é a questão do foco na relação homossexual entre os dois e a finalização do mesmo, porque o cara morreu, né? E falando em relação a mudanças, como eu mencionei no Nick, vamos falar do personagem que mais se demonstrou alterado, que no caso é o Chris. Nossa, o Chris foi provavelmente o personagem do episódio, porque ele teve momentos tão chamativos. O que dá pra ver a transformação dele nesse episódio, que ele ficou tão incomodado com aquela questão de chamarem ele de mentiroso ou algo assim, que ele começou a mostrar a fragilidade dele, né? A fragilidade do personagem, ao ponto dele, como eu falei, deixar a Madison quase morrer, criar uma tensão com a Alicia, e teve a cena final. A cena final foi foda pra caralho. Ele entrando no quarto, quase matando a Madison, mas no final das contas teve um barulho, ele acabou sendo expulso e tal do local, mas puta que pariu, aquela cena foi tensa pra caralho. O modo que foi feito eu achei muito legal mesmo. Mas foi somente isso mesmo, foi o grupo chegando na Terra, matando alguns zumbis, chegando na moradia do Tom Abigail, acontecendo algumas coisas com alguns personagens, mas nada realmente muito grande, e no final das contas ser finalizado com a morte do Tom. É uma coisa mais ou menos, mas que foi legal em alguns personagens. E no processo, né, um outro ponto que eu gostaria de me aprofundar é que no processo do episódio apareceu o Salazar explorando os locais e tal, e apareceu vários zumbis atrás de uma grade, né, vários zumbis sendo alimentados, né, com cachorros, e... cara, eu acho que aquilo foi uma clara referência aos zumbis do celeiro na segunda temporada do The Walking Dead. Eu achei aquilo meio que uma referência, achei interessante, mas realmente foi um episódio mediano, né? Eu acho que foi, mas de modo geral foi mais interessante que os anteriores, por apresentar territórios diferenciados e evoluções chamativas. Então, como nota, vai ser uma nota 8,5. Foi, cara, provavelmente o episódio mais chamativo da segunda temporada até agora. Então, se você acha que a nota deveria ser semana, se você acha que a nota deveria ser semana, você pode comentar aqui bastante nos comentários. Como você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco só que vai partir no próximo vídeo. Valeu!